fazer uma prece por todos nós aqui presentes. Fechar os olhos, aqueles que estiver vontade, e elevar o pensamento o mais alto possível, desligando tudo que há lá fora, de tudo que nos incomoda. E vamos fazer uma prece por nós. Senhor, nosso Mestre, Jesus, nós te pedimos nesse instante. Escuta a nossa súplica, que nós te pedimos agora. Atende. Que possamos, a partir de agora, nesse instante, sermos melhores, para com todos que de nós se aproximarem. Ajuda-nos, Senhor, que possamos aprender todas as lições que ouvirmos aqui nessa casa, ou aonde quer que estivermos, e guardarmos em nossas almas, em nossos corações, e pormos em prática, Senhor, em nossas vidas, nos tornando assim melhores para conosco mesmos e com os nossos semelhantes, e assim nos tornarmos mais merecedores do Teu amor. Fica conosco, Mestre amado Jesus, principalmente quando nós mais precisamos. O Senhor sabe que nós estamos precisando tanto. Atende, Senhor, a nossa súplica. Envolve-nos na Tua paz e no Teu amor, hoje e sempre. Que assim seja. O trabalho da nossa parte está por conta da nossa companheira Carla. Boa tarde a todos. Possamos, depois dessa prece, nos sentirmos carinhosamente abraçados pelos nossos bons amigos. Confeccionar pensamentos nobres, do livro Horizontes da Vida, pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Mário. Mais uma vez, vamos falar sobre a importância dos nossos pensamentos. O que nos diz Miramês sobre a mente? Torna-se uma fonte daquilo que desejamos aglomerar. E os pensamentos criam formas de sensibilidade incrível, que obedecem ao comando da mente, onde são guiadas como um aparelho em que as micro-ondas traçam um roteiro. Então vejamos que aquilo que nós pensamos é exatamente aquilo que nós nos tornamos. Quais são os resultados desses pensamentos, dessa energia que nós trazemos em nós? Podem ser a paz ou a guerra, a saúde ou a doença, o equilíbrio ou o desequilíbrio emocional, as boas ou más companhias espirituais. Aí nós temos uma pesquisa realizada por alguns cientistas e espiritualistas que colocaram um artigo ainda essa semana num site de pesquisas científicas com o seguinte título: o corpo humano é uma projeção da consciência. Vejam que vai ao encontro do que o Miramês nos solicita para o nosso trabalho de hoje. Eles basearam, fundamentaram esse estudo, desse texto, num estudo quântico, da física quântica, realizado em 1900. E foi confirmado isso através de um estudo conhecido como dupla fenda. Não se assuste que nós não temos aqui nenhuma pretensão de darmos uma aula de física, muito menos física quântica, apenas para que a gente possa entender o que é o espírito, o que é o pensamento e como a ciência está conduzindo hoje essa situação do espiritismo, essa realidade da consciência espírita, do qual não se pode mais fugir. Estamos chegando a um acordo de que não existe apenas a matéria ou apenas o espírito. Se não caminharmos juntos, não iremos se entender. Então, baseado nesse estudo,
eles chegaram à conclusão de que essa energia, essas partículas, a nível quântico, elas estão esperando apenas o nosso comando para saber como agir. Então, nós é que vamos decidir e projetar, como diz aqui, no corpo humano e no nosso entorno, o que está na nossa consciência. Mas o que isso chamou a atenção deles? Que dentro daquela frase conhecida, mestres da criação, nós é que vamos decidir se queremos ter doenças ou saúde, alegrias ou tristezas, boas ou más companhias espirituais. Isso está nas nossas mãos. E o mais interessante que eles nos trazem nesse sentido é que essa energia, esses fluidos, essa projeção da nossa consciência é de nossa total responsabilidade e de nosso total compromisso. O que isso significa para nós espíritas? Nada mais do que viver a vida que nós já conhecemos. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós sentimos e com aquilo que nós pensamos. Entra aí no conceito de mente, que é o termo que vem do latim mente, que tem o significado de pensar, conhecer, entender. Significa também medir, visto que alguém que pensa não faz outro que medir, ponderar as ideias. Então, se nós tivermos o cuidado em confeccionar os nossos pensamentos, o que nós vamos estar projetando exatamente como nos mostra a figura? Se nós pensarmos em doença o tempo inteiro, o nosso corpo vai ficar doente. Se nós pensarmos em tristeza o tempo inteiro, nós vamos ter um aspecto de pessoas tristes e, consequentemente, nos tornaremos depressivos e deprimidos. E isso não fica conosco. Conforme o desenho, essa energia está em torno de nós. E é isso que nós vamos compartilhar com aqueles que estão conosco, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, se está na nossa consciência a projeção do nosso corpo, vai exatamente ao encontro do que nos diz Miramês sobre a consciência. A consciência é como que um universo onde as leis transitam com todo vigor, esperando tua ação para te ajudar ou condenar. Ou seja, voltamos ao título do artigo. O corpo humano é uma projeção da consciência. E Miramês se encaixa no texto. Esse livro foi escrito mais ou menos em 2010, 2011. Esse texto científico que nós estamos trazendo é dessa semana. Esse conhecimento de que o espírito é um fluido, é uma energia, foi codificado por Allan Kardec em 1857. E aí nós temos a Gênese, que foi escrita em 1868, uma explicação complexa e exata do que nos traz um texto científico de 2015. Quanto tempo nós levamos para acreditar naquilo que nos foi codificado em 1861? E a Gênesis, no capítulo 14, nos fala sobre os fluidos, entre os itens 13 ao 21, quem tiver interesse em complementar essa exposição de hoje. Por isso que nós falamos da importância da leitura, da codificação das obras básicas, das obras fundamentais do ensino e da doutrina, que nós
nós realmente não gostamos muito de ler a Gênesis, né? Achamos ela muito científica, muito complexa, mas ela nada mais é do que o retrato daquilo que nós somos. Se nós queremos alguma resposta para quem somos, de onde viemos, para onde vamos, obrigatoriamente temos que ler a Gênesis. Nem todas as respostas nos são permitidas, porque, como nos disse o Mestre, como quereis conhecer as coisas do céu se não temos condições de conhecer as coisas da terra? Mas dentro de uma explicação que nos é permitido compreender, a Gênesis nos diz o seguinte: para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a monta tem. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então aí nós vamos decidir o que nós queremos para o nosso entorno. Se eu quero pensar no bem ou no mal, na saúde ou na doença. E a Gênesis ainda nos traz mais. Ela nos diz que esses fluidos nada mais é do que o somatório das nossas virtudes, dos nossos vícios, da nossa história de vidas passadas, das nossas experiências pretéritas. E esses fluidos, eles se manifestam de duas formas. Sob o aspecto moral, eles são um conjunto desses vícios e virtudes, que é os bons sentimentos, os maus sentimentos, o ódio, a vingança, a violência, o amor, a benevolência, a caridade. No aspecto físico, que é o que ele vai fazer se refletir nessa consciência do nosso corpo humano, ele pode vir de forma tóxica, de forma excitante, de forma reparadora, exatamente aquilo que nós sentimos quando há essa troca de energia. Às vezes, os fluidos do ambiente onde nós estamos, eles influenciam em nossos sentimentos, em nossas dores físicas, a nossa paz espiritual, diretamente, às vezes a gente não sabe explicar. A explicação é exatamente essa, porque nós projetamos exatamente aquilo que nós estamos sentindo. Porque quem é que pensa? Vamos arriscar. Quem sabe? Quem é que pensa? É o corpo, é a matéria ou é o espírito? É o espírito. Quem sente a dor ela se torna expressiva na matéria. Mas a partir do momento que nós desencarnamos, nós podemos alfinetar com a maior das agulhas aquele corpo, que ele está inerte, não vai sentir nada. O corpo onde nós estamos encarnados, ele apenas exterioriza aquilo que nós sentimos, ou seja, ele projeta a nossa consciência. É bom saber, né, que nós somos os mestres da nossa criação. Mas esse bem-querer para nós tem que ficar bem claro que ele está relacionado às nossas experiências anteriores, ao nosso projeto, às nossas heranças. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, como o perispírito é parte constituinte do nosso corpo, tudo aquilo que nós pensarmos, sentirmos e fizermos de bom ou mal, deixará marcas no nosso perispírito. E isso só vai deixar de acontecer de forma negativa quando o espírito, por vontade própria, resolver se melhorar. Isso se dá como? Através de qual processo? Da reencarnação. Tudo que nós desejamos que a cada processo reencarnatório sejamos bem-aventurados, que possamos agir de forma equilibrada, possamos ir eliminando aos poucos os nossos vícios, para
para que a projeção da nossa consciência possa trazer a nós e ao nosso entorno um corpo humano saudável, um ser prazível de convivência. E essa escolha, ela é sempre nossa. E aí Miramês nos diz assim: como que nós podemos começar a mudar as nossas atitudes? Como que nós podemos confeccionar esses pensamentos novos? Analisa ao deitar o que pensastes e falastes durante o dia, começando a corrigir-te. Se tens algo a consertar, será nesse esforço que alcançarás a pureza de sentimento capaz de te levar à tranquilidade espiritual. Isso é diário. Essa confecção desses nossos pensamentos nada mais é do que o conhece-te a ti mesmo. Nós não podemos ter nenhuma dificuldade em trabalharmos na nossa intimidade. Nós só poderemos projetar algo de bom se nós formos capazes de reconhecermos que temos que mudar. Então, como que eu estou agindo para comigo? Em primeiro lugar, quais são os meus objetivos para a minha vida? Para a minha saúde física, para a minha saúde espiritual. O que eu estou buscando? Todos nós que estamos aqui temos plena consciência que estamos aqui por uma expiação. Precisamos cumprir. Gostando ou não, nós vamos cumprir. Aceitando ou não, tendo resignação ou não. Obviamente, se a tivermos, a situação já se ameniza em uns 40%. Mas vamos levar em consideração que nós não estamos satisfeitos. Nós achamos que podemos ser diferentes, mas nós vamos ficar sentados esperando que aconteça um milagre? Não vai acontecer. É um esforço individual, é nosso. Nós precisamos ir ao encontro dessa melhoria. É como aquela dieta que nós vamos jogando para segunda-feira. Hoje garanto que ninguém fez, é feriado. Ninguém fez isso. Mas vai ficar para a próxima. E aí nós vamos jogando para outra segunda-feira, porque nós também chegamos à conclusão que o fator genético também pesa bastante. A mãe era gordinha, o pai era gordinho, a bisavó era gordinha, o bisavô era gordinho, todo mundo era gordinho. Mas aí eu também casei, também já não preciso mais emagrecer tanto. Assim. Mas não é a questão do corpo perfeito para que alguém nos admire. É uma questão de saúde e de objetivo. Se eu não estou bem comigo mesmo, eu jamais vou conseguir que alguém se sinta bem no meu lugar. Primeiro passo para isso, analisa-te. Eu não tenho condições de fazer isso sozinho. Isso é humildade. Então eu vou buscar ajuda. Isso não é vergonha. Isso é reconhecimento, é necessidade de saber que eu preciso de ajuda. É como aquela pessoa que tem um problema de um vício, não consegue se libertar sozinho. Ele vem buscar ajuda, porque ele reconhece na sua humildade que sozinho ele não dá conta. Ele vai parar de fumar hoje, mas amanhã ele vai sofrer um problema, porque todos nós temos os nossos problemas, e o cigarro vai ser a sua bengala, e a bebida vai ser a sua bengala. Assim é o compulsivo. Ele precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Então nós não podemos tentar justificar a nossa fraqueza com a genética. Não é porque todo mundo na nossa casa tem um problema, isso físico, digamos assim, né, de saúde. Digamos a pessoa que tem tendência a engordar. Isso é genético, que ela simplesmente vai se contentar com isso e aí fica sofrendo de colesterol alto,
diabetes, pressão alta, entupimento de veia, sei lá, tanta coisa, né? Tantos problemas que se refletem no nosso vida. Porque simplesmente alguém disse para ela que é genético. Isso é conformismo, isso é acomodação. Nós temos que entender que sozinhos nós não vamos conseguir, então vamos buscar ajuda. E nós vamos nos sentir felizes, porque alguém está disposto a nos ajudar. E é tão bom, né, quando a gente vê assim, que as pessoas se aceitam como são, mas sabem que podem ser melhores. Isso pode ser fisicamente, moralmente, espiritualmente. Nós sempre podemos ser melhores. Sede perfeitos está no Evangelho. Nós jamais alcançaremos a perfeição de Deus. Perfeito só Ele. Mas se Ele nos disse sede perfeitos, é porque Ele sabia assim, bom, se eu disser para eles, sejam perfeitos, eles vão conseguir ser 80%. Agora, se eu disser, vocês jamais serão perfeitos, eles não vão fazer nem 10%. Então, Ele nos deu um incentivo. Ele disse, sede perfeitos, porque Ele sabia que nós tínhamos e temos condições de melhorarmos sempre. Isso se reflete em quem busca ajuda, em quem recebe ajuda. A Gênese nos diz assim, quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o alma. Então vejam que o confeccionar pensamentos novos está relacionado não apenas com conosco, pessoas comuns, digamos assim, mas com aqueles que têm por obrigação cuidarem dos outros, que optaram nas suas profissões por cuidarem, tratarem da saúde. Hoje em dia, falar de saúde é quase um sofrimento para todos nós. A grande dificuldade que nós temos, na maioria, é conseguirmos uma consulta médica. Ou dependemos de um plano de saúde, ou dependemos de um sistema único de saúde, porque a grande maioria não tem condições de um pagamento de uma consulta particular. Mas mesmo, digamos que tem, se nós chegamos na frente de um profissional da saúde para falarmos sobre a nossa situação, e ele sequer levantar os olhos para nos olhar, nós vamos sair de lá pior do que quando nós chegamos. Por isso que a Gênese diz que quando o médico opera de boas palavras, quando ele é ouvinte, quando ele coloca na sua profissão a capacidade de ouvir os seus pacientes, tem pessoas que só em irem no médico, conversar com ele, quando saem na porta já não estão sentindo mais nada. A energia que receberam daquele profissional fez com que o processo de ânimo, de vontade de se sentir bem e saudável, se operasse quase de imediato. Ele até vai comprar o remédio que o médico receitou. Mas ele já está se sentindo bem melhor. A doença pode continuar com ele, o remédio vai fazer um efeito 100% eficaz, porque ele saiu de lá confiante. E isso acontece conosco quando nós entramos aqui, por exemplo, na Casa Espírita. Qual é a orientação que nós recebemos? Que a gente vai sentando, vai ficando em silêncio, nos harmonizando. Por que isso? Porque a gente acha antipático as pessoas sentarem aqui e ficarem conversando? É porque este momento da harmonização, até começarem os trabalhos, nós estamos orando, nós estamos refletindo na nossa vida.
E nós estamos sendo assistidos pelos bons amigos espirituais. Os nossos tratamentos começam a partir do momento que nós estamos aqui. Cada um de nós aqui chegou e está aqui agora com um pensamento diferente. Imagine se todos esses pensamentos fossem expressos em palavras e todo mundo conversasse. Nós iríamos sair daqui nos sentindo piores do que antes chegamos. Não deixaríamos nada de bom e não levaríamos nada de bom. Por isso, essa harmonização interior, essa capacidade de fazer silêncio interno. Porque é um silêncio interno, ele é um exercício. Faz com que nós estejamos aptos a recebermos as boas energias, os fluidos que estão sendo colocados neste momento, nesse salão. E aí, quando nós entramos aqui, nós que estamos aqui percebemos isso. Às vezes as pessoas vêm correndo, com tanto tempo, quando eu chego aqui parece que respiram fundo ali na porta. Parece que dá aquele suspiro, como quem diz, graças a Deus eu cheguei. Parece que estamos entrando assim. Vamos exagerar, né? Estamos entrando no paraíso. Estamos sendo recebidos e sentindo um abraço de Jesus. Isso não é bom? É exatamente assim que nós nos sentimos quando nós nos silenciamos e nos colocamos prontos para recebermos essas bênçãos. Por isso acontece quando nós estamos em uma reunião entre amigos, entre familiares, e que nem sempre é necessário que esses pensamentos sejam exteriorizados em palavras. Porque a Gênese também nos diz que a irradiação, ela existe sempre. E essa sensação nós recebemos. Por quê? Porque nós somos espíritos. E há essa troca de irradiação. Há essa troca de fluidos, sejam eles bons ou não. Se forem bons, a sensação que nós temos é de harmonia. Se forem ruins, a sensação que nós temos é de peso. Aquilo nos faz mal. Então, se nós chegamos num determinado lugar, onde por vezes nós somos obrigados a ir, e sentimos essa irradiação não muito boa, o que nós temos que fazer? Repeli-la nos nossos pensamentos. Uma boa forma, uma prece, para que nós possamos ficar em paz. Para que a gente não sintonize com aquela vibração ruim, com aquela irradiação que não é boa, para que ela não vá conosco. E se for permitido que a gente saia o mais rápido possível desse ambiente, se não temos necessidade de permanecer num ambiente onde a irradiação não nos ajudar, façamos a nossa parte, façamos o social, como se diz, né? E nos retiramos, sempre que for possível, fazendo uma prece para que aquele ambiente possa ser harmonizado, para que aquela energia não nos atrapalhe. E todos somos dignos de recebermos atendimento. Então, a prece é um socorro imediato que nós temos, o melhor recurso para essa harmonização dos nossos sentimentos. Quando nós construímos essa paz por dentro, as forças exteriores obedecem à luz interior, selecionando o ambiente que o empenho do coração atrai. Mais ou menos o que nós acabamos de falar. O que está em nós, essa paz interior, o nosso coração, quando os nossos pensamentos são confeccionados com Jesus, aí nós não temos medo das investidas das trevas. Nós não precisamos temer. Por quê? Porque os maus fluidos e os bons fluidos, eles não vão conseguir se atrair. Eles estão vibrando em sintonias diferentes. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós vamos melhorando os nossos pensamentos? Trabalhando no bem. A caridade é um dos melhores meios para que os nossos pensamentos
comecem a se purificar. Diariamente, dia a dia, minuto a minuto, pouco a pouco, na prática da caridade. Quando nós somos capazes de amar, de servir, sempre buscando aquele trabalho do Cristo, sempre olhando e fazendo ao nosso próximo exatamente aquilo que gostaríamos para nós, aí nós estamos mudando a nossa sintonia vibracional. E isso afeta os amigos espirituais que começam a sentir essa nossa vibração boa, essa nossa energia boa, e eles vão captando isso. E eles vão se sentir incentivados também a continuarem o seu trabalho no processo evolutivo. E nós vamos aglomerando em nosso entorno bons amigos espirituais e vamos afastando aqueles, encaminhando-os para o mesmo processo. Agora, se eles não quiserem, é livre-arbítrio também. Se eles resolverem permanecer numa energia ruim, fazendo um trabalho nada positivo, eles só vão chegar a uma conclusão: bom, ali mudou a vibração, ali eu não encontro mais apoio. E vamos deixar em paz. A decisão sempre é nossa. Se estivermos trazendo Cristo conosco, se estivermos com a certeza absoluta que temos o apoio da espiritualidade amiga, quando nós temos disciplina, persistência e esforço, nós podemos ter a certeza que a nossa consciência vai projetar um corpo que vai emanar paz, luz e serenidade. Mas isso é esforço. É esforço individual, mas nem por isso um esforço de egoísmo. Porque o todo só muda se cada um de nós fizer a sua parte. E fizermos isso com perfeição. Essa mensagem nos fala exatamente sobre o esforço diário de nos melhorarmos. Certo dia, um homem caminhava por uma estrada deserta e começou a sentir fome. Não estava prevenido, pois não sabia que a distância que ia percorrer era longa. Começou a prestar atenção na vegetação ao longo do caminho, na tentativa de encontrar alguma coisa para acalmar o estômago. De repente notou que havia frutos maduros e suculentos em uma árvore. Aproximou-se, mas logo desanimou, pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis. Continuou andando e foi vencido pela fome e o cansaço. Sentou-se na beira do caminho e ficou ali lamentando a sorte. Não demorou muito e ele avistou outro viajante que vinha pelo mesmo caminho. Quando o viajante se aproximou, o homem notou que ele estava comendo os frutos saborosos que não pudera alcançar e lhe perguntou: amigo, belo fruto você encontrou? É, respondeu o viajante. Eu o encontrei no caminho. A natureza é pródiga em frutos suculentos. Mas você tem a pele machucada, observou o homem. Ah, mas isso não é nada. São apenas alguns arranhões que ficaram pelo esforço que fiz ao subir na árvore para colher os frutos. E o homem, agora com mais fome ainda, ficou sentado resmungando de estômago vazio, enquanto o outro viajante seguiu em frente. Algumas vezes, fatos como esse também ocorrem conosco. Ficamos sentados lamentando o sofrimento, mas não abrimos mão da acomodação para sair em busca da solução. Esquecemos que é preciso fazer esforços, lutar, persistir. É muito comum ouvir pessoas gritando por um lugar ao sol, mas as que verdadeiramente querem um lugar ao sol trazem algumas queimaduras, fruto da luta pelo ideal que almejam. Outras, mais acomodadas, dizem que Deus alimenta até mesmo os pássaros. Por que não haveria de providenciar o de que necessitam? Essas estão certas, em parte, pois se é verdade que Deus dá alimento aos pássaros, também é certo que Ele não o joga dentro do ninho. O trabalho de busca pelo alimento é por conta de cada pássaro, e muitas vezes isso não é fácil. Há situações em que eles se arriscam e até saem com alguns arranhões. Por essa razão, lembre-se sempre de que Deus a todos ampara, mas a caminhada,
Os passos, a busca, é por conta de cada um. Por vezes, a escalada é árdua, exaustiva, solitária. Mas é preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente em se tratando dos frutos que saciam a sede da alma. Jesus ensinou: batei e a porta se abrirá. Mas os passos até chegar à porta e o esforço por bater são necessários. Buscai e achareis. Outra recomendação na qual está contida a ação necessária. Buscar é movimento, é esforço, é ação. Seria diferente se Jesus tivesse dito: espere passivamente que a porta se abrirá, ou fiquem parado que o que deseja chegará até você. No entanto, é preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Ainda aí, nossa escolha é totalmente livre. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Sendo assim, façamos a nossa escolha e optemos por chegar lá e chegar bem. Deus dá asas a todos os pássaros, mas enquanto as andorinhas voam em busca dos climas primaveris e os colibris descobrem novas flores, os abutres farejam a morte para alimentar-se com os restos dos animais vencidos. Possamos confeccionar pensamentos novos através dos nossos esforços diários e escolhas comparadas pelo Cristo. Que a paz de Jesus nos acompanhe. Uma boa semana. Agora, nesse clima, vamos orar pelos nomes trazidos e colocados nas caixinhas e por todas as pessoas que a gente lembrar, entes queridos nossos que se encontram enfermos e entes queridos nossos que já partiram para a pátria espiritual, especialmente no dia de hoje, que tiramos para homenageá-los. Que a nossa prece sirva para cada um deles, encarnado ou desencarnado, como um bálsamo de auxílio, de paz, de refazimento, aonde quer que se encontre. Façamos juntos a prece que Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Senhor, fica conosco, que a tua paz nos envolva e envolva todos os nossos entes queridos, onde quer que se encontrem, e dê-lhes a paz. Que assim seja. Agora